as 10 condições mais raras do mundo. Você não vai acreditar. E aí, galera? Beleza? Quem fala aqui é o Gustavo Cedran. E hoje a gente vai mergulhar num universo que faria até o Dr. Drauzio Varela ficar de queixo caído. Você já ouviu falar de doenças raras, né? Aquelas que afetam pouquíssimas pessoas no mundo e que deixam os médicos de cabelo em pé? Mas será que você já imaginou condições tão bizarras, mas tão bizarras, que parecem ter saído direto de um episódio do Mundo Estranho? Pois é, meus amigos, preparem o seu café, porque hoje nós vamos desvendar as 10 condições mais raras do mundo. Doenças que desafiam a medicina, intrigam os cientistas e nos lembram que o corpo humano ainda guarda muitos mistérios. Algumas delas são até engraçadas, vai por mim, de nervoso, mas todas, sem exceção, nos fazem questionar. Como assim? Corpo? O que está acontecendo aqui? Então, se você é fascinado pelo lado estranho e misterioso da ciência, esse vídeo é para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Abrindo o nosso top 10 em 10º lugar, temos a síndrome do cheiro de peixe, ou trimetilaminúria, para os íntimos. E não, gente, não é brincadeira. Imagine só, você acorda, toma aquele banho caprichado, coloca aquele perfume irresistível, mas o cheiro simplesmente não vai embora. E não é qualquer cheiro, é cheiro de peixe. Essa condição raríssima causa um problema no metabolismo que impede o corpo de quebrar a trimetilamina, uma substância orgânica encontrada em alguns alimentos que, adivinhem só, tem um forte odor de peixe. O resultado? A pessoa exala esse cheiro forte e persistente através do suor, urina, respiração. Imaginem a situação. E o pior é que não existe uma cura definitiva para a síndrome do cheiro de peixe. O tratamento geralmente envolve mudanças na dieta, medicamentos para controlar o odor e, em alguns casos, até terapia para lidar com o impacto social da condição. Afinal, não deve ser fácil conviver com um cheiro tão peculiar assim, né? Então, da próxima vez que você reclamar do cheirinho de peixe na feira, lembre-se que tem gente por aí que enfrenta essa barra 24 horas por dia. Na 9ª posição do nosso ranking das esquisitices do corpo humano, temos a síndrome de pica. E se você pensou em comida apimentada, errou feio. A síndrome de pica é muito mais bizarra do que isso. Pessoas com essa condição sentem uma vontade incontrolável de comer. Preparem-se. Coisas que não são comida. É isso mesmo que você ouviu. Terra, giz, papel, cabelo, sabonete. A lista é longa e, vamos combinar, nada apetitosa. Mas para quem sofre de pica, essas coisas parecem irresistíveis. E não adianta tentar disfarçar. A gente sabe que você fez cara feia agora. Mas por que alguém em sã consciência teria vontade de comer terra? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para essa pergunta. As teorias variam de deficiências nutricionais a fatores psicológicos, como ansiedade e estresse. O fato é que a síndrome de pica é um distúrbio real e pode trazer sérios riscos à saúde, como infecções, problemas digestivos e até mesmo intoxicação. Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de hábito, não hesite em procurar ajuda médica. Afinal, saúde em primeiro lugar, né? Chegando na 8ª posição do nosso ranking, temos uma condição que faz a gente repensar a nossa própria percepção do mundo, a hipersensibilidade sensorial. Para a maioria das pessoas, um dia ensolarado, uma música animada ou um abraço apertado são experiências prazerosas. Mas para quem sofre de hipersensibilidade sensorial, essas mesmas situações podem ser torturantes. É como se o volume dos sentidos estivesse sempre no máximo. Luzes parecem mais brilhantes, sons se tornam ensurdecedores, cheiros ficam insuportáveis e até o toque mais leve pode causar desconforto extremo. Imaginem só a dificuldade de viver em um mundo que parece constantemente te agredir pelos sentidos.
As causas da hipersensibilidade sensorial ainda são um mistério para a ciência. Algumas teorias apontam para um curto-circuito no sistema nervoso, que faz com que o cérebro processe os estímulos sensoriais de forma exagerada. Outras sugerem que a genética e fatores ambientais também podem estar envolvidos. A vida com hipersensibilidade sensorial exige adaptações constantes. Muitas pessoas com essa condição precisam evitar lugares com muita gente, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído e usar roupas com tecidos específicos para minimizar o desconforto sensorial. Mas apesar dos desafios, é importante lembrar que a hipersensibilidade sensorial não é uma doença, mas sim uma forma diferente de experimentar o mundo. E na 7ª posição do nosso ranking, temos uma condição que parece mágica, mas é bem real. A síndrome do sotaque estrangeiro. Imagine só, você bate a cabeça, acorda no hospital e, do nada, começa a falar com um sotaque que você nunca teve na vida. Parece roteiro de novela das 9, né? Mas acreditem, essa condição existe e já foi documentada em diversos casos ao redor do mundo. Mas como isso é possível? Os cientistas acreditam que a síndrome do sotaque estrangeiro esteja relacionada a lesões em áreas específicas do cérebro que controlam a fala e a linguagem. Essas lesões podem ser causadas por derrames, traumatismos cranianos ou até mesmo por doenças degenerativas. O mais curioso é que o sotaque adquirido geralmente não corresponde a nenhum lugar onde a pessoa tenha morado ou visitado. É como se o cérebro, após a lesão, começasse a inventar um novo jeito de pronunciar as palavras. E não pensem que é só fingimento, não. As pessoas com essa síndrome realmente não conseguem controlar o sotaque e muitas vezes se sentem estrangeiras em seu próprio país. A síndrome do sotaque estrangeiro é extremamente rara e ainda intriga os cientistas. Cada novo caso é uma oportunidade para desvendar os mistérios do cérebro humano e entender como ele processa a linguagem e a identidade cultural. Preparem o alho e os crucifixos, porque em 6º lugar no nosso ranking temos a síndrome do lobisomem, ou hipertricose universal congênita, para os mais formais. Essa condição raríssima causa o crescimento excessivo de pelos por todo o corpo, incluindo rosto, orelhas e até mesmo nas palmas das mãos e solas dos pés. Imaginem só, você nasce com o corpo coberto de pelos, como um lobisomem de verdade. É claro que essa condição pode gerar muito preconceito e exclusão social, especialmente durante a infância e adolescência. As pessoas afetadas pela síndrome do lobisomem muitas vezes se sentem diferentes, isoladas e até mesmo envergonhadas de sua aparência. A hipertricose universal congênita é causada por uma mutação genética extremamente rara. Em alguns casos, a mutação é herdada dos pais, enquanto em outros, ela surge espontaneamente. Infelizmente, não existe uma cura para a síndrome do lobisomem, mas existem tratamentos para remover ou clarear os pelos, como depilação a laser e cremes depilatórios. Apesar dos desafios, muitas pessoas com hipertricose universal congênita aprendem a lidar com a condição e a viver suas vidas com naturalidade. Afinal, o que realmente importa é o que está por baixo dos pelos, não é mesmo? E em 5º lugar, temos uma síndrome que parece ter saído direto do chá da tarde do chapeleiro maluco, a síndrome de Alice no País das Maravilhas. Mas não se enganem pelo nome fantasioso, essa condição neurológica é real e pode causar grandes distorções na percepção do mundo ao redor. Imaginem só, você olha para as suas mãos e elas parecem gigantescas, como as patas de um urso. Aí você olha para a sua frente e os objetos parecem estar se mexendo, mudando de tamanho e forma, como em um caleidoscópio. Essa é a realidade distorcida de quem sofre da síndrome de Alice no País das Maravilhas. As causas dessa condição ainda são um mistério para a ciência,
mas acredita-se que ela esteja relacionada a alterações na atividade elétrica do cérebro, que afetam a forma como processamos as informações visuais, espaciais e temporais. Em alguns casos, a síndrome pode ser desencadeada por enxaquecas, epilepsia, infecções virais ou até mesmo pelo uso de certos medicamentos. A boa notícia é que a síndrome de Alice no País das Maravilhas geralmente é temporária e desaparece sem deixar sequelas. No entanto, durante as crises, é fundamental procurar ajuda médica para descartar outras condições mais graves e receber o tratamento adequado. Chegando na quarta posição do nosso ranking, temos uma síndrome que faz as pessoas ficarem azuis. Não é nenhuma pegadinha, estou falando da metemoglobinemia, também conhecida como síndrome dos Smurfs. Mas calma, antes de sair por aí gritando, a vila dos Smurfs é aqui, deixe-me explicar melhor. A metemoglobinemia é uma condição rara que afeta a hemoglobina, a proteína presente nos glóbulos vermelhos responsável por transportar o oxigênio pelo corpo. Em pessoas com essa síndrome, a hemoglobina se transforma em metemoglobina, que não consegue transportar oxigênio de forma eficiente. O resultado? A pele, lábios e unhas adquirem uma coloração azulada, que lembra bastante os personagens azuis dos desenhos animados. Apesar da aparência diferente, a metemoglobinemia geralmente não causa problemas graves de saúde e pode ser tratada com medicamentos específicos. Em alguns casos raros, a metemoglobinemia pode ser hereditária, ou seja, passada de pais para filhos. Nesses casos, famílias inteiras podem ter a pele azul. Imaginem só a cara das pessoas ao verem uma família inteira de Smurfs andando na rua. Em terceiro lugar, no nosso ranking das esquisitices do corpo humano, temos uma síndrome que parece ter saído de um filme de terror, a síndrome da mão estranha. Imagine só, você está tranquilo, cuidando da sua vida, quando de repente sua mão começa a se mover sozinha, como se tivesse vontade própria. É de arrepiar, né? Mas essa é a realidade de quem sofre da síndrome da mão estranha, uma condição neurológica rara que causa movimentos involuntários e descoordenados de uma das mãos. A mão afetada pode realizar movimentos complexos, como abotoar camisas, amarrar cadarços e até mesmo agarrar objetos, sem que a pessoa consiga controlar. Mas o que causa essa possessão manual? A síndrome da mão estranha geralmente está associada a lesões cerebrais, como derrames, tumores ou cirurgias que afetam o corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. Essas lesões podem prejudicar a comunicação entre os hemisférios, fazendo com que um lado do cérebro perca o controle sobre os movimentos da mão do lado oposto. A síndrome da mão estranha pode ser um desafio e tanto para quem convive com ela. Imagine só a dificuldade de realizar tarefas cotidianas como escrever, digitar, cozinhar ou dirigir com uma mão que parece ter vida própria. Preparem-se, porque o segundo lugar do nosso ranking vai fazer você querer dormir abraçado no seu travesseiro. Apresento a vocês a insônia familiar fatal, uma doença genética raríssima e extremamente assustadora. E não estamos falando de uma simples noite mal dormida. Estamos falando de uma falta de sono tão intensa e implacável que pode levar à morte. Imaginem só, você deita na cama, exausto, mas o sono simplesmente não vem. Os dias se transformam em noites intermináveis de agonia, enquanto seu corpo e mente imploram por descanso. A cada noite que passa, a exaustão se intensifica, comprometendo suas funções cognitivas, sua saúde física e mental. A insônia familiar fatal é causada por uma mutação genética que afeta o tálamo, uma região do cérebro responsável por regular o ciclo do sono. Essa mutação leva à degeneração progressiva das células do tálamo, impedindo o cérebro de desligar e permitir o sono reparador. Infelizmente, a insônia familiar fatal é uma doença incurável e progressiva. Os pacientes geralmente vivem apenas alguns meses ou anos após o diagnóstico,
sucumbindo aos efeitos devastadores da privação do sono. É como se o próprio corpo se voltasse contra si mesmo, negando o descanso vital que todos nós precisamos para sobreviver. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar do nosso ranking, a condição mais rara e bizarra de todas, a síndrome da pele de árvore, ou epidermodisplasia verruciforme. Preparem-se para fortes emoções, porque essa doença é realmente de tirar o fôlego. Imaginem só, você olha para suas mãos e percebe que elas estão cobertas por verrugas grossas e escuras. Com o tempo, as verrugas se espalham por todo o corpo, formando placas escamosas e endurecidas que lembram a casca de uma árvore. É de onde vem o nome Síndrome da Pele de Árvore. Essa condição raríssima é causada por uma mutação genética que torna o sistema imunológico incapaz de combater o vírus HPV, o mesmo vírus que causa verrugas comuns. Nas pessoas com a síndrome, o vírus se prolifera descontroladamente, causando o crescimento anormal da pele. A síndrome da pele de árvore pode causar grande sofrimento físico e psicológico. As lesões cutâneas podem ser dolorosas, limitar os movimentos e aumentar o risco de infecções e até mesmo de câncer de pele. Além disso, a aparência incomum da pele pode gerar preconceito, exclusão social e isolamento. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo lado mais bizarro e misterioso do corpo humano? Deu para ver que a realidade, às vezes, é muito mais estranha do que a ficção, né? Essas foram apenas algumas das condições mais raras e assustadoras do mundo que desafiam a medicina, intrigam os cientistas e nos lembram que ainda temos muito a aprender sobre o nosso próprio organismo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque conhecimento nunca é demais, né? E aí, qual dessas condições vocês acharam a mais bizarra? Deixa aqui nos comentários. Um abraço do Gustavo Cedran e até a próxima!